tá mostrando o nome da Erva Rose ali. Então, não, vai dar foto do A internet, né, às vezes dá uma queda mesmo. Agora ele tá aqui no telefone, tá lá em cima na rua. A foto dela. Tudo bom? Graças e paz. Agora sim ela tá na rua. Tava dentro da universidade também. Tá dando problema dando link? É, tá aí. Não, não é. A Matilda mandou mensagem dizendo que tá aí o Roberto tá indo mandar um link pra ela pra ver se ela entra. Agora a Rose também tá indo. Parece que tá indo voltar. Vanessa manda mensagem de novo. Poxa vida. Entra mais um aí. Vamos ver quem tá entrando. Eu tô por aqui, eu só tô verificando o som da caixinha aqui. Roberta, por aí? Eu tô aqui. Agradeço. Tá aí, peraí. Eu tava conversando com a.
A fé derruba muralhas, quebra barreiras, te dá vitória. A fé expulsa os demônios, cura os enfermos e todo mal vai embora. A fé acalma os ventos, faz cessar os tormentos dentro da sua alma. A fé move grandes montanhas, o que está morto se levanta, é a força da esperança. Tendes mais fé, tendes mais fé, tendes mais fé no Todo-Poderoso. Tenha mais fé, tenha mais fé, tenha mais fé no Todo-Poderoso. Tenha mais fé, tenha mais fé, tenha mais fé no Todo-Poderoso. A fé faz do caído grandemente abatido um motivo pra honra. A fé realiza os mistérios que em secreto Deus opera agora. A fé faz o crente se encher, tendo força e poder, a Deus rendendo glória. A fé, nosso escudo infalível, somos sempre protegidos, vencemos todas as batalhas. Tendes mais fé, tendes mais fé, tendes mais fé no Todo-Poderoso. Tenha mais fé, tenha mais fé, tenha mais fé no Todo-Poderoso. Tenha mais fé, tenha mais fé, tenha mais fé no Todo-Poderoso. Vamos iniciar então, nós três? Se alguém chegar, nós... Compartilha. Tá Já bem. são 8h20 já, ó. É verdade. Aí depois a Débora compartilha com o pessoal. Né, Débora? É verdade. Gravando isso aí. Eu tô gravando hoje também, vamos ver. Vai dar certo. No mesmo método que a semana passada, acredito que vai dar tudo certo. Como ela tá orando, eu vou na oração, mas se chegar alguém eu não vou ver, porque eu vou baixar minha cabeça pra orar. Tá bom. Vamos lá. Ora que eu dou na pergunta. Amém. Papai querido, é no nome de Jesus que nós rendemos graças a Ti nesta noite, Pai. Nós queremos te agradecer pelos Teus feitos, pelas Tuas maravilhas, Pai. Te agradecer por este momento célula, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, Senhor. Nós sabemos que, Pai, talvez tudo parece que está dando errado, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. E nós confiamos em Ti, nós esperamos em Ti. Pai, eu oro por cada irmão que ainda não entrou nessa célula, Pai. Não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Também quero orar pela vida da Débora, pela vida do Robertinho, pela minha vida, que nós estamos aqui, Pai, prontos a Te ouvir, Pai. Fala aos nossos corações nessa noite, Pai. Abre os nossos ouvidos para que nós possamos Te ouvir, Pai. Abre os nossos entendimentos, Senhor. Faça o Teu querer sobre as nossas vidas, Pai. Guarda o Teu povo, Pai. Guarda os nossos irmãos, Pai. Dê a eles, Pai, uma noite na Tua presença, Senhor. Que ainda que eles não tenham entrado nessa célula, Pai, que eles possam estar depois ouvindo a Tua palavra, através do que vai ser dito aqui, Pai, através do que vai ser gravado nesta noite, Pai. Faça o Teu querer sobre as nossas vidas, Pai. É o que eu Te peço, Te louvo e Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá, Débora. Coloca o louvor pra nós aí. Vamos louvar. Vamos adorar a Deus. Hoje fala sobre um louvor de entrega ao Espírito Santo. Nós nos entregarmos a Deus e deixarmos que Deus faça a vontade dele. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. O seu computador meio lento, mas vamos que vamos. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair
cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer tu és formoso. Jesus, eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que eu sou grato, me derramar, dizer tu és formoso. Amém? O Senhor Deus é maravilhoso, né? E é Ele que tem o controle sobre nossas vidas. Nós derramamos na presença dele, dizer que nós precisamos dele todo tempo. Todo momento. Só ele pode nos ajudar. Muito belo esse louvor. Né? E como que você coloca o fio no chinelo pra você... Só terminando de carregar aqui. Agora sim, agora deu certo. Senhor, na tua presença nós estamos, Pai, nós pedimos, recebe, Jesus, toda adoração, todo louvor, nesta noite trabalha, Pai, em favor de cada um de nós, teus filhos. Amém, Jesus. Adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar.
força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, a voz de quem te adora, Senhor, Senhor. Amém? Todo momento, né, que possamos adorar ao Senhor. Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Poderosamente, Deus. Muito bom esses louvores. Pela graça de Deus. Eu vou compartilhar um negócio com você que aconteceu comigo, cara. Da quarta-feira, da quinta-feira, quinta, sexta, sábado, quinta, sexta. Acho que foi de quinta pra sexta. Eu tinha saído de uma respirada bem forte, eu tinha uma bola aqui na minha garganta. Teve alguma coisa na minha garganta. E eu tava orando, acho que era de madrugada, acho que 1h pouco da manhã, tava na sala orando. E a hora que eu tava finalizando a oração, deu uma agulhada bem aqui na minha garganta. Deram um tiro aqui na minha garganta, uma agulha aqui, tipo. Daí eu fui deitar, comecei a ter um pesadelo. Um pesadelo tremendo. Dá a impressão que eu tava me afundando. Me afundando. E eu acordei muito mal. Eu acordei com a impressão que foi tirado alguma coisa de mim. Tirado o amor de mim, cara. Eu passei muito mal na sexta-feira. Muito mal mesmo. Eu fazia coisas assim, não tinha sentido fazer aquelas coisas. Cara, a pior coisa foi eu ver minha mãe. Foi cruel. Foi muito cruel, muito cruel. Muito cruel. Ver a minha mãe, dá a impressão que eu nem conhecia ela. Não sentia quase nada por ela. Daí chegou a conferência, eu falei, Deus, eu vou ser curado lá, Deus. Eu vou ser curado, eu tenho que me libertar disso. Daí a gente tava meio isolado do pessoal. Mas eu queria mudar, só que eu cheguei na igreja, eu fui conversar com o pastor Rogério. Falei, pastor Rogério, tô vivendo um dilema. Daí eu vou orar por você. Daí eu dobrei o joelho, chorei ali, né? Desci um pouquinho melhor, fui para nada da igreja. Daí sabe quando você quer fazer alguma coisa e tem coisa que não tem sentido? Mas eu falei, não importa, eu vou adorar a Deus do mesmo jeito. Glória a Deus, é verdade.
Daí eu comecei a cantar e o hino começou a tomar meu corpo. Daí vocês veem que eu comecei a me quebrantar de novo e eu saí dali curado. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas, meu Deus, isso é que a gente tá brigando com o inferno direto, né, cara? A gente tá intercedendo pros irmãos que tá perdido, né? A gente tá brigando. Tentar me retalhar. Isso é tentar me retalhar, cara. É batalha, viu? É batalha. É luta. Batalha, cara. Meu Deus. Mas depois disso, né? Isso foi no culto da manhã. Depois no culto da noite, no domingo, daí o Espírito Santo já foi derramado na minha vida como tinha sido derramado anteriormente. Mas foi Glória a cruel. Deus. A Mas experiência, nós estamos vivendo né? uma luta espiritual muito grande mesmo, cara. E a gente está falando de posicionamento, eu estou falando de posicionamento o tempo todo. E Eu acho que a gente está vendo que tem ter que mudança. andar com a armadura e dormir com a armadura. Tá precisando mesmo. Porque eu não sei o que está acontecendo, mas tá pesado as coisas, tá pesando, tá ficando assim de um jeito que você fala, meu Deus, como que a gente vai aguentar, Senhor? Se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos aguentar, não. A gente já vive falando isso, né? Tem muitos que não vai suportar. Agora a gente que está buscando, a gente já está sentindo que está pesado, imagina quem não está buscando. É a hora da gente buscar e buscar e buscar e buscar mesmo. Quebrantar na presença do Senhor, cara. Se encher, se transbordar. Quando eu estava comentando com uma colega de trabalho, ela foi para ela, olha, se você se encher da presença de Deus, o inimigo vai passar de lado, de largo. Porque o inimigo ele está procurando brecha para entrar. Agora, se você dá legalidade para ele, uma coisinha que dá, ele faz um estrago. Mas o estrago está grande. Vamos para a palavra que edifica, a palavra que cura, que sara e que transforma. Amém. O pastor Júnior, acho que ele leu João 1, 29, 33 no começo, se não me engano. Ele andou um pouco pela Bíblia, então eu vou ler aqui para vocês. Eu peguei 3 versões de Bíblia diferentes aqui. Fala assim, 1 João 29, 33. E esse é aquele qual eu disse, após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim. Por isso, batizo com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito do céu como uma pomba repousar sobre ele. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vis descer, sobre ele repousar, o Espírito sobre ele e repousar, é aquele que batiza com o Espírito Santo. Sim. Tem várias diferentes, mas eu anotei algumas coisas e terminei de anotar agora de pouco, mas é bem por aí. O pastor Júnior, ele fala muito sobre o Espírito Santo. O culto todo ele falou sobre o Espírito Santo. Isso. Então, eu e você, nós sabemos que o Espírito Santo vive em nós, se move através de nós,
quando fazemos a vontade de Deus. Sempre que praticamos ou fazemos aquilo que é certo, o Espírito Santo está no controle da nossa vida. A gente está cansado de saber disso. Só que às vezes a gente tem que ficar dando... entra aí. É. É Ele que nos convence daquilo que é errado. E não, a não ser que esteja... É o Espírito Santo que nos convence daquilo que é errado. Quando Ele não nos convence, é porque a carne está vencendo. Que a palavra de Deus fala que o Espírito luta com a carne. Não o Espírito Santo. O Espírito Santo for lutar com a carne, coitado da carne. Mas é o nosso Espírito. O Espírito que vem de Deus, que habita em nós, ele fica lutando com a carne para que a carne prevaleça. Mas se a gente se encher do Espírito Santo que vem de Deus, com poder, daí toda a vontade da carne vai cair por terra. Amém. Glória a Jesus. Sabemos também que é Ele que intercede a Deus por nós, com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos leva a ler e entender as Escrituras. Por isso a importância, né? A palavra de Deus fala assim: ora em espírito, ande em espírito. Mas a gente está vivendo um tempo muito difícil, muito chato. Tempo que se a gente não tiver firmado na palavra, a gente não vai conseguir fazer a vontade de Deus completa nas nossas vidas. Por isso que a gente tem que acordar quase que de joelho, né? Clamar a presença do Espírito Santo todo o tempo nas nossas vidas. Vai sair, Senhor, toma minha frente, guia meus passos, meus pensamentos. Saudações, Mara. Tô aqui no hospital, gente. Mas eu queria entrar aí para ver. Para tirar isso aqui, ó. Aí eu já quero entrar aí, mas agora já não dá mais tempo. 6 horas para mim, tá? Eu tô sem mas poder. a gente está na segunda etapa agora, mas começou a palavra agora também. Eu não estava esperando o pessoal entrar. Agora, graças a Deus, a palavra também. A Rose está conseguindo entrar agora também. Então pode continuar, Robertinho, que eu vou ouvir até que vai acabar a minha bateria. A Débora está gravando também. Será que vai conseguir? Oi, Rose. Oi, Débora. Oi, querida. Irmã Rose. Glória a Deus. Tava ruim, Mas glória a Deus. Estou no hospital, Rose, agora que eu consegui entrar também. sério? Estou sendo daí, ó. Mas como vocês conseguiram entrar aí, o Robertinho começou a palavra agora também. Então vamos lá, eu vou descer lá embaixo que eu vou carregar. Eu vou recapitular o que você vai falar. Tá bom. Fala aí a palavra do que... Eu vou recapitular um pouco o que foi falado. Tá. A palavra de Deus foi, no culto de domingo, foi falado sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando Jesus subiu e ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre aquelas 120 pessoas e as caras cheias de poder. Por isso que a gente tem que clamar pelo Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, você começa a fazer as obras de Deus. Como foi falado aqui, o Espírito Santo, ele se move em nós, ele está em nós, quando a gente pratica aquilo que é reto. Pode ir. Se a gente estiver cheio do Espírito Santo, a gente vai começar a produzir os frutos para
bondade, fé, mansidão, humildade, domínio próprio, fidelidade. Contra essas coisas, não tem nada que possa ir contra essas coisas. Mas a gente tem que ansiar todo dia pelo Espírito Santo. Olha o que fala lá em Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas. Esse poder é poder para curar, é para transformar vidas. Olha que louca! Mas você tem que ansiar por esse poder. Lembra quando, voltando um pouco, né? Quando Pedro, antes do Pentecostes, Pedro falou que ela estava com demônio, Pedro cortou a orelha de mal. Aí depois que ele foi cheio do Espírito Santo, uma palestra dele, 3.000 almas foram salvas. Isso é poder. Agora você imagina, nós com esse poder, quantas almas vão vir para Jesus? O demônio vai bater em retirada pela nossa frente. Em nome de Jesus. Mas a gente tem que ansiar por esse Espírito maravilhoso que veio de Deus. Tem que pedir, tem que ser amigo da gente, né? Chamar, falar que ele é meu amigo, meu querido, me ajudar a entender, compreender qual é a boa vontade de Deus para minha vida. Eu sei que Deus tem plano na minha vida e tem grandes planos na vida de vocês. Grandes planos. Mas, do mesmo modo que eu sei que Deus tem plano na minha vida, o diabo também sabe. Só que ele vai fazer de tudo para que os planos de Deus não se cumpram nas nossas vidas. Por isso, quando você pegar as Escrituras para ler, que não seja apenas um livro, mas que o Espírito Santo esteja dirigindo, revelando coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas que talvez você tenha até passado por ali, mas a palavra de Deus é viva. Ela se renova a cada dia. E eu creio que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar na vida de cada um de vocês. Amém. Mas para que isso aconteça, eu tenho que querer e vocês têm que querer também. É verdade. Não adianta Deus, não é que Deus está ansioso, mas Deus quer fazer o novo, para que realmente, quando ele enviou o Espírito Santo, quando ele enviou o Espírito Santo, ele falou assim, contextualizando, né? Quando ele enviou o Espírito Santo, ele falou assim, eles vão ser minha testemunha lá naquela terra lá, vão pregar a palavra, vão evangelizar aquela terra. Só que a gente às vezes não está fazendo isso, e eu me ponho no lugar disso também. Eu falo para vocês, mas eu me cobro. Então, vocês têm que fazer e eu também tenho que fazer isso que Deus está mandando. É o dever, né? É o dever. É o dever. Quando somos governados pelo Espírito Santo, a gente mortifica os desejos da carne. Por isso, eu e você, a gente tem que, né, como eu falei, ansiar pelo agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Se a gente não está com força, não está igual eu não estava com força, se quebra. Bota a cara no chão. Nós não podemos nada, nós somos fracos, né? A gente não tem poder nenhum. O poder vem do alto para nossas vidas. É verdade. Então a gente tem que ansiar por esse poder. E se você pedir, clamar, Deus desce na terra.
e derrama fogo na sua vida. É maravilhoso o agir do Espírito Santo em nossas vidas. É tremendo o agir de Deus em nossas vidas. Eu creio que eu sou incomodado pelas almas, né? Eu sei pelas almas sedentas por Deus. Eu quero ver transformação de vidas. E durante o culto, no culto, eu fico incomodado se a pessoa está perdida. Não adianta a gente ir para o culto, ouvir a palavra e pensar que é só palavra. Não, aquela palavra tem poder nela. Poder para curar, poder para transformar. Agora, se eu só escutar, não, tem que ouvir o que está sendo falado. Quando você ouve, se torna mais lúcido aquilo para você entender depois. Batalha todo mundo tem e vai ter. Agora vai depender como você vai vencer essa batalha. Com fé, com graça, com amor, com paciência da humanidade. Se o Espírito Santo estiver no controle da tua vida, ele vai dar estratégia para você, fazer as coisas certas. Amém. E viver bem. Muitas vezes a gente é dominado por coisas quase que insignificantes. Né? Até o pastor lá, ele pegou até o celular, né? 10 centímetros de celular e domina e mata. Às vezes aquela coisinha tão pequenininha, a gente tem visto, né, nos noticiários, as pessoas, o celular matou isso, matou aquilo, matou aquilo, matou aquilo, matou aquilo, matou a família, matou o homem, matou a mulher. É pior do que uma bomba atômica o celular. Então, se a gente não souber usar essa ferramenta que chama celular, é uma brecha enorme para que o diabo opere nas nossas vidas. Deus fala que há uma distância enorme entre Deus e o pecado. E para Deus não tem pecadinho ou pecadão. Não tem. Pecado é pecado. Então, se a gente tem qualquer coisinha que nos impede, né, que a gente acha que é um pecadinho de estimação, como que o Espírito Santo vai entrar ali se você não quer se libertar daquilo? Verdade. Não tem como. A gente tem que pedir para o Espírito Santo revelar o que está errado. Se tem alguma coisa errada na casa, se tem alguma coisa errada que está impedindo o agir dele, total, a gente tem que descobrir o que é. E se você e eu orar crendo, ele pode revelar o que está errado. Verdade. Eu até comentei uma historinha que aconteceu dentro da igreja. Quando a gente estava lá na Monteiro Lobato ainda. Na festa da igreja. Na festa da igreja tinha vários obreiros trabalhando. Chegou um casalzinho. Chegou no estacionamento, parou o carro. E ao invés deles já vir direto para entrar para a nave da igreja, eles ficaram no carro. Daí eu tinha, acho que um obreiro do meu lado, falei, poxa vida, né? O pessoal chega, em vez de vir correndo para trabalhar, fica no carro. Olha, eu falei isso. Depois eles entraram pro culto e não foi preciso eles trabalhar, eles ficaram sentados. Eu estava numa lateral da igreja, distância de uns 10 metros deles, mais ou menos. E a palavra que está sendo pregada falava sobre perdão, liberar perdão. E eu comecei a orar e falar, Espírito Santo querido, a palavra nos fala que o Senhor desce até nosso ser, até a divisão da alma. E sabe se existe alguma coisa errada. Vê se existe algum caminho mau e tira de mim. Meu Deus!
Eu estava uns 10 metros dele. O Espírito Santo me arrastou, literalmente, na frente deles. Assim, ó, eu parei na frente deles assim, ó. E pedi perdão pra eles do comentário que eu fiz. Como é que é, né? E a hora que eu falei que eu tinha feito comentário, tinha pedido perdão pra eles, parece que tinha saído um peso assim de mim, ó. Um comentário. Você vê como tem poder as palavras? É verdade. Agora, se eu não tenho um ouvido, né? Se eu não treino meu ouvido para ouvir o Espírito Santo, eu ia viver com aquela mancha no meu coração e futuramente eu ia tirar o câncer. É. Por isso que a gente tem que pedir para o Espírito Santo sondar a nossa mente, né? Sondar o nosso coração. A palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. É verdade. E quantas situações a gente passa no nosso dia. Quantas coisas que eu, você, ouve. E se a gente não digerir aquilo ali, vai contaminando a gente. Mas quando você anda em espírito, vive em espírito, o Espírito Santo começa a dirigir a tua vida, guiar a tua vida. Quando alguém te falar alguma coisa errada, você... Opa! É a mesma coisa que alguém vai falar uma fofoca pra você. Ó, tem uma coisa pra falar pra você, tem uma coisa pra falar pra você. Falar pra pessoa assim, ó. O que você vai falar pra mim vai edificar a minha vida ou vai fazer mal pra minha vida? Se não for edificar a minha vida, não fala. Então, a gente tem que cortar, e cortando essas coisinhas que vem acontecendo com a gente. Como foi falado aqui, né? Ande em espírito, viva em espírito, e você vai matar os desejos, matar aquilo que está formigando dentro da gente. Porque aquilo que está dentro da gente é só lixo. Se a gente começar a tratar dessa carne, ela vai comer a gente vivo. É verdade. Porém, nós não podemos nos encher somente. Como foi falar, a gente tem que encher e transbordar o que a gente está recebendo na vida das pessoas. Nem que seja, ó, Jesus te ama. Nem que seja você tratar bem as pessoas. Quando você trata bem as pessoas começam a ver Deus dentro de você. Quando você elogia as pessoas, se a gente não consegue evangelizar as pessoas falando de Deus para ela, ame elas. Abrace elas. Através das suas atitudes, eles vão começar a ver Deus agindo dentro de você. Aleluia. Verdade. É Ele que nos faz lembrar, é o Santo Espírito, é o Espírito Santo que nos faz lembrar das palavras de Jesus. E é Ele que nos quer que a gente tenha intimidade com Deus. Então, é necessário que eu me esvazie e que Ele nos enche. Aleluia. Se a gente praticar isso, né, ter uma vida de oração, ter uma vida de entrega, né, ter uma vida, um devocional, né, ler a palavra, ficar meditando na palavra, pedindo sempre o Espírito Santo trazer, revelar a palavra pra gente, a gente começa a viver melhor. A batalha vem, com certeza, a batalha vem mesmo, né, igual veio, como eu falei, veio pra mim, veio pro Simval, né, a batalha vem pra todo mundo. É verdade. Como que eu vou vencer a batalha? Do jeito que o mundo vence? Na porrada? Não! De joelho no chão.
joelho no chão, palavra de Deus. Por isso, encha do Espírito Santo. Mas encha mesmo, até transbordar. Eu compartilhei uma coisa com meus colegas de trabalho. Eu tinha telemarketing lá na empresa. Às vezes todo o pedido de oração caía na minha mão e na mão de mais um colega de trabalho. E uma vez eu peguei uma missionária. A missionária estava chorando, falando que ela estava com depressão. Por que ela caiu na minha mão? Falei para ela, o Espírito Santo foi embora. Ela falou pra mim, eu evangelizava, eu levava para Deus por todo lado. Falei, tá bom. Espírito Santo, cadê o Espírito Santo? Foi embora? Deixou você sozinho aí, abandonou você? Cria vergonha na cara. Falei pra ela. Falei pra ela, cria vergonha na cara. Comecei a exortar ela, exortar mesmo. Até ela vai na janela, abre essa cortina aí, olha esse sol lindo, sai pra fora, mostra Deus pra todo mundo. Falei pra ela assim, quando alguém falar pra você como você tá, você fala assim, eu tô melhorando. Como você tá? Tô melhorando. A última coisa que eu falei pra ela, que ela ia desligar o telefone, eu perguntei, como você tá? Tô melhorando. Cara, uma pessoa que sai evangelizando, sai pregar a palavra, ou é um pastor, abandonou. O Espírito Santo falou, fica aí sozinho, fica aí, não quero mais você. É complicado. Complicado mesmo. O Espírito Santo abandonar uma pessoa é complicado. Só se a pessoa não querer mais a presença dele. Tem que ter um motivo muito forte. Um motivo forte. Então, irmãos, irmãs, os meus pedidos e chega na presença de Deus e fala, Pai, perdoa eles. Ajuda eles com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Meu desejo é que o Espírito Santo seja derramado assim, sobremaneira na vida de vocês. Amém. Que ele venha revelar coisas grandes, maravilhosas, coisa que está no coração de Deus, para que realmente vocês e eu sejam uma testemunha nessa terra. Amém. Possa levar a palavra, pregar a palavra com ousadia. Viu, Mara? Prega a palavra, pessoal que está aí no hospital aí, fala, Jesus te ama, Jesus quer dar uma vida nova para vocês. Glória a Deus. Jesus ama vocês, viu? Palavra. Glórias a Deus. Viu? É isso aí mesmo. Glória a Deus pela sua vida, Mara. Glória a Deus. Deixa eu te falar, Roberto, engraçado, hoje eu fiz igual a você, cara, um comentário. Eu fui de manhã lá na casa e tava com a minha irmã, com a Soninha no telefone, e a perna travou, sabe? Aí eu não conseguia chegar nem na bengala e nem sair da escada. Aí eu virei e falei assim, dá um pão de queijo. Aí eu falei assim, nossa Deus, derrama uma gota do seu sangue nesse joelho pra ele andar. Olha, derramou, foi até muitas gotas depois, né? O Robertinho falou isso. Aí eu pedi perdão, falei, me perdoa, Jesus, me perdoa. Porque eu travei, eu não ia nem na bengala, eu não saía da escada. E com a Soninha no telefone, ela, calma, vai melhorar. E eu não voltava, gente, eu não levantava sentada naquela escada, eu fiquei muito em pânico. Aí eu olhei pra cima e falei, Jesus Cristo, joga uma gotinha do seu sangue no meu joelho pra não sair daqui. Gente, passou 5 minutos, eu levantei e saí. Glória a Deus. Quando foi 4 horas da tarde, toma de sangue, né? Deus é Sabe por quê?
Porque eu falei com braveza. Com Jesus não se fala com braveza. Né? Com certeza. Se fala com carinho. Ele não é obrigado a fazer nada para nós, né? Ele não tem obrigação Não, a de fazer gente nada quer. pra nós, né? Mas hoje, Mas como o Jesus pessoal te ama, falava viu? também pra E mim, eu que é também. Senhor. Ah lá, deu um sorriso, Robertinho. Falei que Jesus ama ela, ela sorriu. Ó. Acho que Jesus ama ela demais, graças a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, Clara. Glória a Deus, Jesus pessoal. ama mesmo. Jesus ama nós. Aí, ó, trouxe um café, trouxe cafezinho, chá, pão de queijo. Meus irmãos, era isso que eu tinha para passar para vocês. Amém. Glória a Deus. Poder ela caindo. Ai, Realmente Deus cumpre na vida de vocês. Eu creio que a gente vai ouvir muito testemunho nessa célula ainda, depois dessa palavra. Eu também creio. vamos mesmo. Palavra poderosa o bom é que eu já estou aqui, ó. Aqui. O jeito que eu tava, agora já parece que eu tô nas nuvens já, porque, meu, foi um dia muito atribulado. Eu tô com um pouco de dor no peito só. E ouvindo palavra, cara, parece que eu tô aqui, outra pessoa. Obrigada, viu, Glória a bem? Deus. E a noite foi... A gente já está ouvindo testemunho da camada. Eu sentei bem perto do pão de queijo aqui, ó. Glória a Deus. Quero. Glória a Deus. Ela vai me dar um chazinho. Eu tô vendo as duas aqui, sem comer nada, porque eu tive que fazer esses exames. Pode ser 2 adoçantes, que eu sou açúcar não adoço. Mas põe 2, eu sou doce. Então, Robertinho, mas é essa palavra, viu? Eu não gostava, sabe, quando eu... O microfone aí, Rodrigo, agora Muito obrigada, Deus te abençoe. Amém, gente? Tivemos 2 louvores aí maravilhosos. Tivemos uma palavra poderosa. Qual que foi? Eu não peguei o louvor. Mas tirou a foto? Tive que achar. Tirou a foto, pelo menos? Mas viu, Robertinho? Tirei. Eu também não gosto quando eu vou no missa na evangelho, que ninguém enche, sabe? Eu volto vazio. Eu fico muito triste. E já aconteceu, né, Simão? Quantas vezes eu saí da missa, não gostei. Voltei vazia. Aí eu assisti a outra. Mas glória a Deus que você está no Porque hospital. Então, eu já estou saindo, eu já vou embora. Já tirou o é o acesso melhor aqui. lugar aí para evangelizar as pessoas, hein? Tem muita gente aí precisando É. da palavra aí, ó. Então, vocês oram para aquela minha amiga lá do cantinho. Deixa eu levar vocês nela. Quer ver que linda que ela é? Ah, tá dando tchau pra vocês, ó. Tem muita gente aí precisando que ouvir que Jesus cura. Coloca ela aí no lado. Lugar, eles vão sair Coloca ela daí aí, curados. por ela. Oi, querido. Olá. Glória a Deus pela vida da senhora. Fica de dó, viu, bem? Fala pra Tá ele. 81. 81, mano. Ela é minha amiga. Glória a Deus. Que bênção, Alan. A senhora vai sair daí curada. Jesus está usando as mãos poderosas desses enfermeiros aí, desses médicos aí para curar vocês. Verdade. Eu e ela não somos amigos. Não, sabe? É porque ela Tira foto aí, Mara. Tira foto desse povo aí, Mara. Espera aí. Tá na tela onde você está e o que Deus está fazendo. Através de você aí vai ser, esse povo vai ser curado. Propósito, mano. Propósito. Glória a Deus. Deus não te colocou aí à toa não, Bia. Verdade. Propósito. Ele tá lotado esse hospital, ó. Tem aqui, outra irmãzinha aqui. Ele só Eles falou estão agora. orando por nós, peraí. Jesus pra todo mundo aí. Agora pede para orar pela senhora, que eles estão em oração agora lá nessa hora. Peraí, deixa eu voltar. Tá lá. Abre a câmera aí. Vou abrir, mas não tô conseguindo, peraí. Qual que é o nome da primeira irmã aí? Nora. Bamba. Ah. Wanda, Wanda. ela ora por mim.
você com fechamento, vamos orar. Alice, ora pela minha mãe, Estela. E para orar para a mãe dela, Nicélia. Nicélia? Nicela. Ela é japonesa. Nicela. Obrigada, hein? Eles estão na reunião da... Então, você põe o nome delas, deles que estão aqui enfermos. Olha lá, tá agradecendo, Renato. Gente, eu estou pondo vocês em oração, viu? Amém. E agora, eles vão orar pela sua mãe, pela senhora Wanda. E agora ora por mim, tá, gente? Também, né? Glórias a Deus. Nós oramos por você, sim, e por Eles todos vão orar. que estão trabalhando aí no Toda hospital. terça eles fazem. Ela vai orar até pelos que estão trabalhando, atendendo a gente. Amém? Amém. Pode orar, então. Tem Ora um pouco aí, então, a Débora, um pouco, eu oro um pouco. Oração não quer demais. Tá bem. Olha, ele vai orar agora pelo hospital. Vamos começar. Pode começar? Ai, Pode. Eu ia perguntar, tem alguma pergunta hoje, irmão Simvaldo, de relatório deles? Mas depois a gente depois até faz. faz as perguntas. Vamos aproveitar esse Depois. povo aí no hospital, vamos estar orando por eles aí. Tá bom. Depois nós vamos nas perguntas, tá bom? Tá bom, não, tranquilo. Só foi um lembrete. Só para lembrar. Vamos orar então. Senhor Jesus, diante da tua presença nós estamos, Pai. Nós te agradecemos por esses momentos que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, diante de ti em oração, em clamor, em petição, por aqueles, Senhor, que nós consideramos, por aqueles que estão presentes, por aqueles que não puderam estar presentes, por essas pessoas também, Senhor, colocadas hoje nesta reunião. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo diante de ti. E estamos agora em intercessão, Jesus, pedindo que o Senhor venha, ó Pai, entrar, Senhor, com teu poder, com a tua graça, Senhor, com a tua misericórdia, com o teu Espírito Santo, Senhor, em favor de cada vida, em cada coração, sobre a vida, Senhor, desses que estão com a irmã Mara, Senhor, naquele hospital, todas as pessoas colocadas neste momento, nós colocamos, Senhor, diante de ti, declaramos a tua bênção, o teu agir, o mover, a liberdade do teu Espírito Santo. Repreende, Senhor, toda enfermidade, traz, Senhor, o mover da tua paz, o teu agir, trazendo restauração, cura, colocando, Senhor, todas as coisas no devido lugar para, Senhor, o desenvolvimento e a cura do teu poder sobre o corpo, alma e espírito, Senhor. Na região trina nós declaramos o teu poder, nós declaramos, Senhor, o teu agir, declaramos a tua restauração, a tua cura, Pai. Colocamos também a irmã Rose, o irmão Robertinho diante de ti, irmão Sival, a irmã Cleusa, todos aqueles que não puderam estar presentes, a irmã Marta, colocamos também diante de ti. Alcança, Senhor, cada família representada, alcança cada causa colocada diante de ti. Senhor, pelo poder do nome de Jesus, nós desfazemos todo mal, toda seta maligna, tudo aquilo que o inimigo tenta, Senhor, destruir. O teu Espírito Santo está presente, está vivo e pode, Senhor, mudar com a tua voz toda a circunstância, com a tua voz toda a direção para a vida, para a saúde, para a solução, porque esse é o poder do teu nome, esse é o poder, Senhor, da tua palavra, e nós cremos na tua palavra, Senhor. Por isso colocamos diante de ti, confiando, Senhor, no teu poder, confiando na tua graça, confiando na misericórdia do teu Espírito Santo. Declaramos que o Senhor tem toda a liberdade de agir, de abrir, Senhor, portas, providências, trazer cura, realizar, Senhor, o teu poder e o teu mover, porque tu és grande, Senhor, e misericordioso. E por isso nós pedimos, confiando em ti, e te agradecemos, Pai, não somente hoje, mas louvamos o teu nome para todo sempre. No nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. 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 A irmã Jesus. Oi, mano. Glórias a Deus. Deus abençoe cada um que está nesse hospital aí. Que Deus abençoe a vida da Rose, da Débora, do Robertinho. A sua vida, Mara, nesse hospital aí. Que você possa ser canal de bênção na vida dessas pessoas aí. É da dona Wanda, da Vicélia, da toda Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um deles que estão aí. Jesus, Amém. Deus também. Tá bom? Amém.
Deus Ó, abençoe. essa irmã aqui, Robertinha, ela é da Assembleia, ela é cuidadora de uma senhora que veio aqui passando mal para o hospital. A dona Amém. Glória a Deus pela vida dela. Que Deus abençoe a vida da irmã aí grandemente. Nossa, é missão, né, Cardalho? Dona querida. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Acho que é uma das melhores células que tivemos até hoje. Glória a Deus. Como Deus é bom. Eu estava Ao aqui vivo e a cores. pensando, Senhor, nós tinha mais gente para entrar na célula, de repente só tá eu, a Débora e o Robertinho. Olha quantas pessoas ele pôs aí na célula. Que bênção, cara. Deus é maravilhoso. Deu Cara. tudo... Aí, ó, a pessoa que vocês orou já tá dormindo, deu tudo certo. Essa é a irmã dela, Glória a Deus. da mãe dela. Aí, ó, a filha da dona que vocês orou chegou aqui e fala. Minha mãe já... Glória a Deus pela sua vida. Amém. Glória a Deus pela tua vida. Que Deus continue abençoando a tua vida poderosamente. Tá cá no sono. Amém, viu como é que deu? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Pode orar por ela. Tá vendo? Oração ficou. Glórias a Deus. Oh, Deus Então, tá aí, maravilhoso. eu queria que eu continuasse o pessoal, né, Robertinho? Só que não é evangélico, não é evangélico. Você vê como é maravilhoso? Você vê como é maravilhoso? Deus tem um propósito. Sempre Deus Então, tem né? um propósito. É Eu verdade. já contei aqui. Eu já contei aqui, eu acho. Eu lembro que a minha mãe ficou internada na casa, e é um quarto enorme. E bem à noite, né, eu comecei a orar pela minha mãe. A pessoa que estava lá cuidando da mãe dela, disse, ora para minha mãe. Ora para minha mãe. É, o que aconteceu isso? Daí que eu fiquei orando por 3 pessoas, Deus falou assim, agora você está lá fora. Daí eu saí do corredor. Não. O corredor está entrando no quarto. Daí eu falei, Jesus, a pessoa estava lá. Eu acho que eu Olha lá, tô tava mandando beijo, Steve. até alguém falar para mim que não podia fazer isso. Deixa eu falar aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus. Não tá saindo o som dela, Mara? Por que Nós não não estamos estamos ouvindo ela. fechando? Não, nós não estamos ouvindo ela. Ah, mas o som tá aí, peraí. Ah, eu não sei, tá ouvindo eu? Não, você não estamos ouvindo. Você não Nós está estamos ouvindo. ela. Ela falou que... Mas a Débora está gravando, deve ter saído, né? A gravação, né, Débora? Sai a gravação. Às vezes corta um pouco, mas sai. Tudo que passar na célula sai. Glória a Deus. Ah, então vai ter participação, ela agradecendo vocês. Vai sair. Vai sair na célula. Glória a Deus. Deus Glória a maravilhoso, irmão. Então, nós vamos para as perguntinhas. Então, é só 3 perguntinhas só. Vamos lá. Obrigada, viu? Agradeço, obrigado. Deus abençoe vocês. Como você... Próxima vez que a Mara for nesse hospital, ia para evangelizar todo mundo. Glória a Deus. Já tinha um monte evangelizado aqui. Já começou, Mara. Então, o Robertinho falou, como o pastor deu uma passeada na palavra lá, e o tema da palavra foi mantendo a chama viva. E foi no texto de 2 Timóteo 1:3-7, né? Então, lendo esse texto de 2 Timóteo 2 Timóteo 1:3-7, o que mais chama a sua atenção? Você vai dormir aqui hoje? Essa resposta é livre, tá? Eu não sei se vocês leram lá em Timóteo. Eu até vou ler aqui, ó. Timóteo 1:3-7, né? Vou comer. Do 3-7. Amém. Vou comer. Ele falou, dou graças a Deus Hoje. a quem sirvo com consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me
constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Eles são debaixo da graça. Família debaixo da graça. É lá em Bragança. Eu desejo muito vê-lo. Isso aqui é Paulo Fala em para Bragança. Timóteo, né? Para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da mamãe sua fé, bene. que primeiro habitou em sua avó, Loide, e em sua mãe, Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Come que vai ficar fritão. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama, o dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus nos deu o espírito de poder, de amor, de equilíbrio, não espírito de covardia. Então, lendo esse texto, o que mais chama a sua atenção? Essa resposta é livre, cada um fala aí o que quiser falar aí. Não, mais ou menos foi aquilo que foi na palavra, né? Deus nos deu poder. Deu poder. Poder, ele age em nós para transformar as vidas. Verdade. E sabendo desse poder, é muito, assim, até gratificante e interessante, né? Quando a gente vê que Pedro e João, né, estavam indo ali para o templo, né, chamando a gente, aquele monte de gente, que benção, cara. Então, mas como eu estava falando, né, nós lembramos de Pedro, né? Sabia? Pedro passando com o João e vendo aquele aleijadinho que eles colocavam ali, né, aquele coisa que eles colocavam na porta do templo ali para pedir esmola. E Pedro inconformado com aquilo, mas se Jesus deu poder, cara. E aí, o pastor até fez uma encenação lá, né? Quantas vezes a igreja passou por ali e não fez nada, né? A igreja passava por ali e não fazia nada por aquele rapaz, e achando que era só esmola, né? Mas aquele rapaz também queria só esmola, né? Ele não queria ser curado. Aquele rapaz lá também, ele ficava ali, eu vou levar um dinheirinho pra cá, tá tudo certo. Mas Pedro inconformado falou, mas espera aí, se Deus deu poder, Jesus nos deu poder, nós precisamos fazer alguma coisa, João. O que nós vamos fazer, João? Vamos até ele. Aí ele brincou até que ele pegou o pastor Ivan, né, para fazer a encenação lá, né? E o pastor Ivan tá lá, vamos. Ele falou, calma, você não tava nessa empolgação toda lá, não. Calma aí. Vamos. Nós vamos falar com ele, mas e se ele não levantar? Nós vamos passar vergonha. Como é que vai fazer? O povo vai falar, e o que vocês estão fazendo? E aí ele foi até, aí chamou o pastor Lizinho sentou no púlpito lá também, né? Aí, vamos lá. Não vamos não, que nós vamos passar vergonha se esse homem não levantar. Não, mas agora nós vamos lá. Aí foi lá. Ele levantou, mandou ele pegar a cama, né? Então, mas aí ele foi lá, olhou pro aleijadinho e falou, olha bem nos meus olhos. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Aí o pastor Lizinho levantou e falou, não, mas calma aí, não é assim também não, você não levanta de imediato, não. Ele fez a encenação lá, mas foi assim, até interessante, né? Aí pegou, os pastores sentou lá de novo, ficou lá sentado. Ele passava pra lá, pra cá, e aí, João, o que nós vamos fazer, João? Vamos lá, João. Mas e se esse homem não levantar, a igreja vai nos envergonhar. Aí, mas nós já dobramos nosso joelho, já clamamos a Deus, já falamos para ele que não temos nem ouro nem prata, já mandamos ele olhar nos nossos olhos. O que nós vamos fazer agora? Já sei. Vamos lá, João, agora nós vamos lá. Aí foi lá, ele falou, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Toma minha mão e anda. Aí ele pegou na mão dele, o cara deu um pulo, né? Aí ele entrou na porta da farmácia. Ele fez, mas foi bacana, assim, né? O jeito que ele fez, né? É muito legal. É muito usado, né? Por Deus, assim. E ele prega muito bem, cara. Ele faz, assim, um negócio maravilhoso, né? Mas aí, é isso aí, cara. Se Deus nos deu poder de ousadia, de unção,
A gente tem que ter a convicção que onde a gente for, onde a gente abrir a nossa boca, onde a gente falar de Jesus, pessoas têm que ser curadas. Pessoas têm que ser restauradas, pessoas têm que ser mudadas. Igual a Mara tem poder, ela está no hospital aí, onde tem pessoas que precisam de ouvir uma palavra e ser curada. Mas vocês tiveram, sabe por quê? Aquela senhorinha, ela estava com a mulher e que a filha dela desceu e falou, foi na hora que vocês oraram, em 10 minutinhos deram remédio, ela dormiu, acalmou, já marcou a hora de sair, a hora que foi tudo resolvido, e ela estava agitada, não estava conseguindo. É o poder de Deus. Glória a Deus. E isso aí não é só no hospital, é na nossa casa também. Nós temos que ter poder da palavra. Nós temos que ter convicção que Deus deu poder para nós. Então nós temos que abrir a nossa boca, boca de profeta mesmo. E deixar pessoas aí. É o poder de Deus, do Espírito Santo agindo nesse lugar que você está. Que calor é esse em volta dessas cadeiras? É um poder de lugar. Então, eu acho que eu já até falei demais, e aí eu li o texto aqui e falei, que a pergunta é, o que mais chama a sua atenção nesse texto? Alguém quer falar? A Débora quer falar? A Rosa quer falar? Ô, irmã Rose, fala aí, irmã Rose. A gente quer ouvir a senhora. Vai, Débora. Não, realmente tudo que os irmãos estão falando é uma benção, a gente fica ouvindo e é isso, né? O poder de Deus, ele existe para situações difíceis. E por mais que outras pessoas orem por nós, Deus vai querer nos treinar que a gente reaja em poder dele diante das nossas experiências, né? Porque é nessas horas que a gente reage, como a palavra diz, maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Né? A gente enfrenta as dificuldades, mas o salmista diz, a gente passa por elas. Porque o Espírito Santo, como o irmão Robertinho falou, ele nunca nos abandona. Então ele vai nos dar a paz certa para a gente passar e entender por que se levantou aquela turbulência. Existe um propósito, né? Nada acontece sem propósito. Então, verdade. Então, você não está aí por acaso, tá vendo, né, Mara? Você não está nesse lugar por acaso. Não estava, já. Então, é maravilhoso. Na vida de cada um de nós. Amém. Ser instrumento do Espírito Santo é maravilhoso. O chamado que Deus faz para cada um de nós é algo muito especial. Ser escolhido pelo próprio Deus para fazer parte do teu reino. Porém, muitos de nós, quando recebemos esse chamado, nós nos acomodamos. O que fazer? Quando nós recebemos chamado de Deus, sabemos que Ele chamou nós para fazer e nós nos acomodamos. O que nós devemos fazer? O que fazer? É deixar de ser covarde, né? E usar o poder que Ele está te dando e levar o evangelho dele, a palavra dele aos irmãos, aonde você conseguir levar no mais número, nos 4 cantos do mundo. Amém, glória a Deus. Paulo foi o maior pregador do Novo Testamento. Paulo tinha, né, muita coisa para fazer. Só que a Bíblia vai falar que ele tinha um espinho na carne. Tinha alguma coisa que atrapalhava ele. Daí ele foi falar para Deus tirar aquilo dele. Daí Deus falou assim, a minha graça te basta. É verdade. Então, vai acontecer situações que a gente vai falar, poxa vida, eu não consigo fazer isso. Eu sei que Deus tem prazer nisso, mas eu não consigo fazer isso. Se a gente começar a falar para Deus vai falar para nós assim, a minha graça te basta. Glória a Deus. É aquele momento que a gente tem que aceitar. O Espírito Santo de Deus nos encheu o suficiente
no lugar, muitas vezes, de uma resposta específica, enquanto não é o propósito de Deus, né? Senhor, o Senhor quer que eu me levante, então me ajude a me levantar o mais rápido possível no teu espírito, porque eu tenho que me encher da graça, porque eu só vou conseguir suportar isso se eu for cheio da graça. É verdade. Tem coisa que, se a gente não for totalmente, né, cheio mesmo, como diz a palavra, transbordante da graça do Espírito de Deus, a gente não aguenta, a gente morre se o Senhor não nos guarda, né? Pela misericórdia. Então são experiências que Deus fala, agora é a hora de você se levantar, porque você já conhece o meu poder. Então, Amém. reagir. Aí, continuando aqui, ó, o que fazer, né? Qual o caminho para manter essa chama viva? Em uma única palavra, qual o caminho para manter essa chama viva? Eu acho que é buscando, né? Eu acho orando. Então, buscando e orando, né? Tem várias coisas, né? Hoje a palavra que vem no meu coração é disposição. Porque existem desafios que a gente não sabe como vai acontecer, né? E só o Espírito Santo conhece dentro de nós. Então a gente não pode, como a palavra diz, fraquejar os joelhos. A gente tem que estar disposto. Espírito Santo, eis-me aqui. Eu sei que o Senhor vence. Eu não venço, mas o Senhor, Deus Jeová, vence. No nome de Jesus. Interessante. Todas essas palavras aí cabem dentro do contexto e é isso mesmo. Mas a palavra que ele usou lá assim, para isso aí é atitude. Atitude. Todos nós temos que ter uma atitude. Igual eu estava falando de fazer, obrigação de fazer. Eu não quero, mas eu vou fazer. Porque Deus determinou que nós temos que fazer. Então eu vou fazer. Citou assim, quem lembra quando a gente ia para a escola e tinha dever de casa? Todo mundo tinha o dever de casa para fazer? Verdade. E quando a gente chegava em casa, a gente ia brincar, ia fazer uma coisa ou outra, cansado já, mas lembrava que tinha que fazer o dever de casa. E a gente fazia. Senão não ganhava nota no outro dia. Estava cansado, mas a gente ia lá e fazia o dever. Até a mãe ficava, vai fazer o dever de casa, vai fazer a lição. Então a gente tinha um dever de casa. E mesmo que a gente estava cansado, a gente tinha que fazer o dever. Porque a gente tinha que apresentar o dever feito no outro dia. Senão, qual que era a nossa notinha lá? 0. Era um Czinho aqui cortado no meio, né? É verdade. O dever de fazer. Então a gente tinha que tomar atitude e fazer o que tinha que ser feito. Então a palavra que ele deixou lá foi atitude. E essa atitude, nós temos que entender onde nós estamos, onde Deus está nos colocando, seja no trabalho, seja na escola, seja no mercado, seja no hospital. Toma atitude, fala de Jesus para a pessoa, nem que seja Jesus te ama. Eu falei isso aqui para todo mundo. Um bom dia nosso. Foi para um, não, foi para todos. Um bom dia nosso vai mudar a vida de muita gente lá fora. Com certeza. Com certeza. E esse bom dia, normalmente a gente trata ele como graça e paz. Jesus te ama. Deus te Passou na abençoe. caixa do mercado, Deus te abençoe. Obrigado. É uma palavra. É igual o Robertinho falou lá atrás. Cara, é tão simples. As pessoas veem, acho que foi a Débora que falou, as pessoas têm que ver graça em nós. E é tão simples, cara. É uma simples palavra que, às vezes, você vai ganhar a pessoa com uma simples palavra, com um simples sorriso, com um simples aperto de mão. E tem pessoas que estão necessitadas disso. Às vezes, quantas pessoas estão necessitadas de um abraço? Sincero. Um abraço. Eu posso te dar um abraço? Você cheio de Deus. Abraçar as pessoas e encher as pessoas de Deus. Gente. É curador. É curador. É curador. É um abraço, um sorriso.
sorriso, cara. Às vezes a pessoa tá ali... Porque a Mara tá meio cheia de coisa. Ela ia abraçar todo mundo assim, ó. Depois... Mas eu não posso, né? Porque tá um surto aqui, então não dá. Né? Então, mas um Jesus te ama. Deus é contigo. Isso eu já falei. Deus é contigo. Até os amor, obrigada, que estão trabalhando, os auxiliares técnicos aí que estão trabalhando. Deus é contigo. Vai na fé. A menina do café. Que Deus abençoe Você não viu a menina do essa café? noite. Porque eles vão passar a noite inteirinha trabalhando. E a gente ouve até eles falando aqui, não é fácil, gente. Não é fácil ali no hospital, porque eles passam por muito perrengue ali. Pessoas que chegam assim, sabe? Então, eles têm que ter muita sabedoria. Então, às vezes, um abraço, uma palavra já muda tudo. Nas minhas orações, eu lembro muito dos hospitais. Eu oro muito dos hospitais, pelos profissionais que estão trabalhando, pelos médicos, pelas pessoas que estão nas ruas, nas viaturas. Eu também oro, pelo SAMU, pelo bombeiro. Vocês já pararam para pensar que os policiais saem para fazer a ronda da cidade, eles não sabem nem quem eles vão parar. Nem sabe se volta para casa. Família, cara. Nem sabe se volta. Nem sabe se volta para casa, porque eles vão enfrentar bandidos perigosos aí na rua. Eu oro muito por eles também. Que Deus guarda eles. Tem que guardar muito eles no coração. Motoristas, ciclistas, pedestres. Tem que orar pros Uber, né? Pode guardar. O pessoal do Uber, o povo tem assaltado eles, né? É interessante. Aí nós temos... Os irmãos estão comentando aí, eu me lembrei de um testemunho de uma pessoa que eu conheci, que ela estava bem em casa, assim, estava tudo bem, não sentiu nada. De repente deu uma tontura, uma escuridão e uma labirintite, e uma coisa que ela não ficava mais de pé e corre com a pessoa e vai para o hospital e chega no médico. Uma coisa de 1 hora e 2, assim, foi rápido. Ela chegou no médico, sentou na cadeira diante do médico, aí o Senhor disse, fala pro doutor isso que eu tô mandando. Ela falou pro doutor o que Deus tava mandando, pronto, sarou, levantou, melhorou e voltou pra casa. Eu falei, não é possível. Impressionante, eu lembrei agora, irmã. Então, quer dizer, porque às vezes a gente espera Deus fazer. Deus, eu tô precisando, age, Senhor, age, mas o corpo dele somos nós. Tem que sair do nosso espírito uma reação, porque ele vai se manifestar pelo seu corpo. Se não tem ninguém para se manifestar pelo poder de Deus, o que acontece? Uma vez o Senhor falou isso para mim, eu estava assim numa situação muito mal, eu estava triste, orando, Deus, eu não aguento fazer nada, aquela coisa toda. Aí Deus falou, levanta e vai pregar hoje. Você vai pregar todo dia, como você faz todo dia, tal hora certinho que você fazia, vai lá e pregar. Eu falei, Deus, eu vou falar o que? Ele disse, você vai falar tudo que tiver dentro do seu espírito, porque eu vou curar você através do que você vai tirar para fora, porque eu estou no seu espírito. Então, Deus quer que a gente mova esse poder do Espírito de Deus, através do seu corpo, e nós somos o corpo dele, né? E às vezes Deus nos cura quando a gente movimenta o Espírito de Deus em nós. A gente canta, né? A gente canta, profetiza, fala, evangeliza, põe pra fora o Espírito de Deus e ele vai curando a gente. Aquilo que ele já mandou mal e reagir. Gente, que interessante, né? A nossa vontade, o nosso querer não é o dele mesmo, né? Há 3 meses atrás eu tive aquela infecção na urina, lembra? O urologista era hoje, às 4 da tarde. O que aconteceu? Deixei a roupa pronta ontem, tomei banho, o Carlos ia lá em casa arrumar a porta. Eu falei, Carlos, eu vou te dispensar que eu tenho que estar às 4 horas na Paulista, que eu tenho o urologista. Aí, tomei um banho, desci, pus a comida no prato, comi correndo. Quando eu vou lá escovar os dentes, só sangue, só sangue, só sangue. Eu, Jesus amado, agora o que eu faço? O que eu faço? Eu vou vomitando sangue, sangue. Aí, não achava ninguém. Liguei para todo mundo sumiu. Aí eu vou ligar para a Cleusa. Tive a ideia de ligar para a Cleusa. Faz anos que eu não vejo a Thaís pessoalmente. Mas quem atendeu naquela hora, Thaís. Eu falei, Thaís, olha aqui. Quando ela me viu pro hospital agora. Aí eu falei, mas eu tenho um médico
pro hospital agora, tia, olha dentro dos meus olhos. É pro hospital que você vai. Falei, perder a consulta. Ela falou, depois a senhora marcou outro dia. Falei, mas já esperei 3 meses. Espere 5, vai pro hospital. Tô aqui desde as 2 da tarde. Tá, vou embora sem hemorragia, ainda com a bengala, porque a perna ainda tá ruim, mas cozinho. Não é? Vem. Olha lá, minha testemunha de aliás, é isso aí. Glórias a Deus. Ai, que bonitinha, gente. Eu falei, é isso aí, é a vontade de Deus, não é a nossa. Então não tem esse eu vou. Falei pra todo mundo que amanhã eu tava na Paulista, aí, ó, cadê? Paulista. Paulista virou Santana. Gilmara, você tinha que estar aí nesse horário. Nesse horário, nesse monte de gente, e tinha gente que precisava de ouvir a palavra em oração. Glória a Deus. Amém. Né? Glória a Deus. Glórias a Deus. Então, gente, aí a terceira pergunta aqui é assim, ó. Como manter um coração em chamas? Como não perder o foco facilmente? Olha, manter o coração em chama, a gente tem que estar junto dos irmãos. A gente tem que estar conversando com os irmãos. Um vai ser soprando a chama do outro. Mas verdade. Olha que interessante. Deixa eu ler o resto aqui. Que eles colocaram aqui. Olha só você ver. Que colocou a pergunta. Como manter um coração em chamas? Como não perder o foco facilmente? Aí colocaram assim, ó, para finalizar. Entre vocês da célula, mantenha um plano de ação aonde todos possam participar. Olha só, até quem está lá no hospital participou, cara. Nossa, é verdade. Olha que tremendo. Olha, Faxineira, copeira, tudo ainda veio. Nossa, é verdade, né? Olha como que Deus é tremendo. Por que foi colocado aqui? Entre vocês das células, mantenha um plano de ação onde todos possam participar. Além da gente estar participando, até quem estava no hospital participou. Que nem esperava por isso e ainda recebeu e ainda veio agradecer. Não é coisa de Deus. Como Deus trabalha, como Deus é maravilhoso. Deus nos surpreendeu nessa noite. É verdade. É mesmo. Eu nunca fico aqui das 2 até as 10 horas quase. E aí eu ia embora. Era só tirar o negócio e ir embora. Eu falei, não, agora eu vou ficar com esse trem aqui, que eu vou participar da cela. Aí a Aline me ligou para a Aline, a Fernanda me ligou, eu falei, só melhorou depois, agora eu tô na cela. Glórias a Deus. Você vê que às vezes a gente, às vezes a gente, igual hoje, eu falei um dia tribulado, às vezes a gente pensa que é a gente que está precisando, né? Mas não é. Não é, né? É os outros que estão precisando. E a gente fica ali, Senhor, Senhor, Senhor. E Deus fala, você vai num lugar que tem gente que precisa muito mais de colocou a Mara hoje estrategicamente no hospital. Cada um sabe na sua cara. Meu Deus do céu. Não, você vê, ele implorou uma gota do sangue, ele derramou, foi um jarro dentro de mim, que eu tive que pôr pra fora. Meu Deus. E a hora que eu fui anestesiada, que eu tive que fazer com contraste aquela tomografia, eu falei, Jesus, segura aqui na minha mão. Porque estava doendo muito, muito, para pôr aqueles líquidos, né, para poder fazer. Eu falei, vem comigo, segura a minha mão. Não deixa isso, a história minha acabar aqui nessa máquina, não. Olha, estou renovadíssima, graças a Deus. Glória a Deus. Jesus. Amém? Então nós tá com um tempinho aí. Quer orar mais um pouquinho? Vamos orar agora por nós, pela Mariângela que não entrou, pela Martinha, e pela Débora, pela Rose, pelo Roberto, pela Sheila, pela minha vida, pela Sheila, pela Vanilda que tentou entrar, não conseguiu. E pelo povo aí que tá precisando mesmo aí de conhecimento também, né? De atitude. Verdade. Tá faltando muita conversão, muita vivacidade, né?
Pela Creuza, que está lá com a luta dela lá com o salgado dela também. Ela estava fazendo salgado, era que eu estava sangrando. Né? Era assustador, gente, parecia filme de terror. Tá orando pra gente estar Vamos. Vamos estar orando. Então vamos, o Robertinho ora um pouquinho, eu oro um pouquinho, a Débora ora um pouquinho. A Débora não orou já? Você já aprendeu a dar a benção apostólica, Mar? Não. Mas eu também tô de bengala, nem vai ter jeito onde eu tô. Eu vou acompanhar então, a Débora faz a benção apostólica. a benção apostólica. A Débora faz. Tá bom? Tá bem, Então tudo o bem. Robertinho ora um pouquinho, eu oro um pouquinho, a Débora ora um pouquinho e dá a benção final. Tá bom. Amém. Quer dar a benção final? Amém. Amém, vamos lá. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo, obrigado pela tua presença real. É verdade. Somos gratos por esse momento céu, Pai, onde o Senhor fez maravilha. Obrigado, muito obrigado, Espírito Santo, Pai, porque é o Senhor que vem dirigir essa célula. Eu peço perdão aqui, Pai. O Senhor vem ministrar sobre cada vida dessa célula. Muito obrigado, Pai, porque tu nos surpreendeu nessa noite. Mas eu clamo aqui mais uma vez, Pai, nessa hora, Espírito Santo querido, que o Senhor possa visitar, Senhor, as pessoas que vão participar dessa célula nessa noite. Olha pela Marta, olha pela Creuza, pela Mariângela. Oh, papai querido, olha, papai querido, que eu possa alcançá-las, papai. Alcance-las por tua graça, tua misericórdia, Pai. Quebrando barreiras e cadeias, paradigmas. Ai, Espírito Santo querido, age poderosamente, Espírito Santo, em nossas vidas. Age poderosamente na vida de Val, da Débora, da Mara, da Rose, papai querido. Ai, Espírito Santo, eu quero te agradecer, Espírito Santo querido, porque o Senhor colocou a Mara naquele lugar nessa noite. Amém, glória a Deus. Meu Deus. Espírito Santo querido, todas as pessoas que estão ali precisando de cura. Ah, Espírito Santo querido, tu és o Deus da cura. Ah, Pai, tu és o Jeová Rafa, o Deus da cura. Ah, Espírito Santo, entra com poder, Espírito Santo. Meu joelho curado em nome de Jesus. Poder Toca nesse nesse lugar. joelho e destrava ele, Jesus, ainda hoje. Eu tenho uma noite maravilhosa, Pai, porque vai ser sem o meu remédio. Toma esse lugar, derramando cura. Mas o Senhor Essas vidas, Pai. essa cena na primeira Cura, Pai. A hora de salvação, salva, papai querido. A hora de restauração, restaura, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei que tu tem o melhor para cada uma das vidas, Pai. Eu sei que tu tem grandes coisas para realizar essas vidas, Pai. Então entra, Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia, papai querido. Entra na vida de cada um, papai. Lá no íntimo do coração, Pai. Lá na mente, Pai. Destrava essa mente, Pai. Quebra paradigmas, quebra o sofisma, Pai, que ainda impede o teu agir, o teu fruir, meu Deus. Em nome de Jesus. Ai, Espírito Santo, querido. Amém. Seja derramado, 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 derramado neste lugar. E realmente haja cura, haja livramento, haja transformação de vida. Eu te peço, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Papai querido, em concordância com essas palavras, Pai, também eu continuo te pedindo, Senhor, que o Senhor proteja, Pai, cada um de nós, a vida do Robertinho, da Débora, da Maraísa, da Rose, Pai, a minha vida, Pai, e de aqueles que não puderam Da minha família. Senhor. Esses pedidos de oração que foram colocados aqui, Pai, por saúde, Pai, por libertação, Saúde do Tiago, do Senhor, Pai, possa atender o nosso clamor, Pai, pois o Senhor é o médico dos médicos, Pai.
E eu creio que a Mara vai sair com esses joelhos firmes, Pai. Amém. Assim, foi dado uma ordem para aquele corpo que estava ali na porta da Formosa, Pai. Nós temos, Pai, nem ouro nem prata, mas o que nós temos, nós entregamos, Pai. Que ela possa levantar e andar, Pai. Com esses joelhos firmes, Pai. Esse joelho firme, porque o Senhor colocará as suas mãos sobre ela, Pai. E ela levantará, Pai. Também eu peço pela vida dos familiares da Fernanda, Pai. Pelos familiares da Mara, pela Fernanda, pelo Thiago, pela Vanessa, Pai. Por cada um deles, Pai. Te peço pela vida do seu filho, da dona Rosélia, Pai, que o Senhor os visita, que o Senhor os guarda, que o Senhor os proteja de todo mal, Pai. Visita a vida da Magali, Pai. Visita a vida do Robertinho. Visita a minha vida, a vida da Cleusa, Pai. Faça o teu mover sobre as nossas famílias, Pai. E que nós possamos ser instrumentos usados da tua mão, Pai. Cada dia mais e mais para ganhar almas, Pai. Para levar uma palavra àqueles que estão caídos, àqueles que estão desanimados, Pai. Pai, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Pai. Que possa ser a tua doce presença chegando, Pai, e alimentando e curando pessoas, Pai. Pai, vai nesse hospital agora, Pai. Visita todos aqueles que estão nos leitos, Pai, à espera de uma cura, de um milagre, Pai. Seja na vida dos médicos, dos enfermeiros, dos auxiliares médicos, que estão trabalhando nesta noite, Eu vou Pai. pegar o Uber Pai, embora. para vidas, Pai, para curar vidas ali naquele hospital, Pai. Faça o teu mover, Pai. Enche eles do teu Espírito Santo, Pai. Renova eles nesta noite, Pai. Traz a cura, Pai. Traz a libertação, Pai. Traz o poder do Senhor sobre a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu clamo a Ti, Pai. Por milagre na vida daqueles que precisam, Pai. Aqueles que estão desenganados pelos médicos, Pai. Pois a última palavra vem do Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, Pai. O Senhor opera, Pai. O Senhor abre portas que ninguém fecha. O Senhor fecha portas que ninguém abre, Pai. Pai, visita aqueles que estão desempregados também, Pai. Abre uma porta de emprego, Pai, para aqueles que precisam levar um alimento para a sua casa, para os seus familiares, Pai. Que o Senhor não deixe faltar a sabedoria, a unção para o teu povo, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai. Família debaixo da graça, Pai. Abençoa os nossos irmãos em Cristo Jesus, Pai. Faça a tua obra sobre as nossas vidas, Pai. E que nós possamos despertar para o teu ide, Pai. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor, diante da tua presença, nós te agradecemos por esses momentos diante de ti. Te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, por essa ida, Senhor, até este hospital, pela vida da irmã Mara, pela vida de todos os participantes, do irmão Robertinho, do irmão Silval, irmã Cleusa, seus familiares. Senhor, nós colocamos todos diante de ti, irmã Rosa, aqueles que não puderem estar presentes. Senhor, visita com o poder do teu Espírito Santo e completa a tua obra. Nos ajude a lembrar, Senhor, e a ver como o Senhor vê, ó Pai, porque o Senhor está dentro de nós. Nós somos templo do teu Espírito e para ti, Senhor, todas as coisas são possíveis. Para ti essas causas, Senhor, não são difíceis. O Senhor é poderoso para trazer cura, restauração e solução. E nós apresentamos diante de ti, glorificamos o teu nome, porque o Senhor é poder, porque a tua palavra é poder e porque a tua misericórdia estende-se para sempre, Senhor, de geração em geração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esses momentos. O Senhor tem liberdade, Senhor, para que a tua palavra dita neste momento, ela vai e produza o fruto pelo qual ela foi enviada através do Senhor para as nossas vidas, em cada área de todos os integrantes neste momento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e colocamos diante de ti, Senhor, todo este tempo, Senhor, em louvor e adoração ao teu nome, desde agora para todo sempre. Amém, Jesus. E amém. Amém. Graças a Deus. Vamos à nossa bênção apostólica, então? Que nós possamos lembrar, né? Que o Espírito Santo de Deus está em nós.
e olhar as adversidades conforme Jesus vê, nós começamos a reagir na autoridade de Deus. Porque quando a gente olha conforme Jesus olha para Ele, não é difícil. Então é olhar para Deus e dizer, Senhor, eu estou no desafio, mas para o Senhor não é grande esse problema. Não é difícil para o Senhor. O Senhor tem todo o poder e liberdade. Amém? Faça assim com as suas mãos, por gentileza. Vamos lá. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Cubra todos vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Vamos dizer todos juntos? Amém. Porque o céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagre. E a nossa família está debaixo da graça de Deus. Deus abençoe. Forte abraço. Uma ótima semana. Minha amiga que tem 81 anos. Olha que linda. Então, agradeço, eles estão falando. Obrigada, viu? Um abraço. Qual que é o nome dela, querida? Um abraço. Vocês, eu agradeço por vocês olhar por nós. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Eu não consigo pensar. Deus abençoe, uma ótima semana. Um abraço, irmã Rose, irmão Simval. Um abraço, irmã Cleusa. O Robertinho, Deus abençoe. Amém. Mara, um abraço, Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada. Amém. Amém. Pela vida de vocês. Amém. Muito bom ter você com a gente aqui, viu, Rose? Isso mesmo. A senhora com eles lá. Falaram, muito obrigado. Ótimo final.